Vamos lá, e aí? Como é que você tá no andamento com o livro aí? Ó, a gente já tá lendo junto Hábitos Atômicos e a gente tá na página 88. Então, se você tá atrasada com a leitura, volta e reveja os capítulos anteriores. Não deixa de acompanhar, porque com certeza essa leitura tá fazendo muita diferença pra gente aqui, tá? Hoje a gente vai falar sobre o segredo do autocontrole. Capítulo 7. Tá? Ontem foi muito legal a leitura porque a gente falou sobre todo hábito deveria ter um lar, então volta lá no capítulo 6 se você não viu, e se você tá muito antes do 6, volta, vê o 1, o 2, o 3, vale a pena, porque cada capítulo é uma grande revelação e abre uma janela pra gente a respeito da construção de novos hábitos, tá? Então vamos lá, ó, capítulo 7, o segredo do autocontrole. Em 1971, quando a Guerra do Vietnã se aproximava do seu 16º ano, os congressistas Robert de Connecticut e Morgan de Illinois fizeram uma descoberta que surpreendeu o público norte-americano. Ao visitar as tropas, descobriram que mais de 15% dos soldados dos Estados Unidos em serviço eram viciados em heroína. Pesquisas complementares revelaram que 35% dos militares no Vietnã haviam experimentado heroína e 20% já estavam viciados. O problema era ainda pior do que eles pensavam inicialmente. A descoberta levou a um grande alvoroço em Washington, que, dentre outras coisas, levou à criação do Escritório de Ação Especial de Prevenção ao Abuso das Drogas, sob o comando do presidente Nixon, para promover prevenção e reabilitação e acompanhar os membros dependentes em seu retorno para casa. Lee Robbins era um dos pesquisadores responsáveis. Em uma descoberta que lançou por terra todas as crenças até então aceitas sobre o vício, Robbins revelou que quando soldados que haviam sido usuários de heroína voltavam para casa, 5% apenas retomavam o vício dentro do primeiro ano. Apenas 12% recaía nos 3 próximos anos. Em outras palavras, aproximadamente 9 de 10 soldados que usaram heroína no Vietnã eliminaram o vício quase que da noite para o dia. Assustador, né? Essa descoberta contradizia a visão predominante daquela época, que considerava a dependência da heroína uma condição quase que permanente e irreversível. Em vez disso, Robbins revelou que os vícios poderiam desaparecer espontaneamente se houvesse uma mudança radical no ambiente que viviam. No Vietnã, os soldados passavam o dia todo cercados de estímulos que acionavam o uso da heroína. A droga era de acesso fácil, viviam mergulhados no estresse constante da guerra, criavam um vínculo de amizades com outros soldados que também usavam heroína e estavam a milhares de quilômetros de distância da casa. No entanto, uma vez que o soldado retornava aos Estados Unidos, ele se via em um ambiente livre de todos os gatilhos. Quando o contexto mudava, o mesmo acontecia com o hábito que eles tinham. Compara essa situação com a de um usuário típico de drogas. Alguém se torna viciado em casa ou com amigos. Vai a uma clínica e o intuito é ficar limpo. Um ambiente que é desprovido de estímulos ambientais que induzem ao hábito. Quando ele retorna ao bairro antigo, todos os gatilhos anteriores estão lá, né? Os que o levaram a viciar. Não é de admirar que normalmente os números sejam exatamente o oposto do estudo no Vietnã. Em geral, 90% dos usuários de heroína sofrem recaídas quando saem da clínica de reabilitação e retornam à sua casa. Os estudos sobre o Vietnã contrariaram as nossas crenças culturais sobre maus hábitos, porque desafiaram uma associação convencional de comportamento doentio com fraqueza moral. Se você tem excesso de peso, se você é um fumante ou um viciado, deve ter ouvido durante toda a sua vida que isso é falta de autocontrole. Talvez até mesmo que você é uma pessoa ruim naturalmente, fraca, né? A ideia de que um pouco de disciplina resolveria todos os problemas está profundamente arraigada na nossa cultura. No entanto, pesquisas recentes demonstram algo bem diferente. Quando os cientistas analisam pessoas que parecem ter um tremendo autocontrole, verifica-se que esses indivíduos não são tão diferentes daqueles que têm altas dificuldades em se controlar. O que acontece na verdade é que pessoas disciplinadas são melhores em estruturar suas vidas,
de uma forma que não exija força de vontade ou autocontrole Hércules. Em outras palavras, eles passam menos tempo em situações que são tentadoras. As pessoas com mais autocontrole são tipicamente aquelas que precisam exercê-los minimamente. É mais fácil praticar o autocontrole quando você não tem que usá-lo com frequência. Então, sim, perseverança, garra e força de vontade são essenciais para o sucesso. Mas a maneira de melhorar essas qualidades não é desejar que você seja uma pessoa mais disciplinada, mas é criar um ambiente mais disciplinado. Essa ideia que desafia o senso comum faz ainda mais sentido quando você entende o que acontece quando um hábito é formado no seu cérebro. Um hábito que foi codificado na sua mente está pronto para ser usado sempre que a situação pertinente surge. Quando Patty, uma terapeuta de Austin, no Texas, começou a fumar, ela costumava fumar enquanto andava a cavalo com um amigo. Num determinado momento, ela parou de fumar e conseguiu se manter longe desse vício por anos. Ela também parou de andar a cavalo. Décadas mais tarde, ao retomar os passeios a cavalo, viu-se novamente desejando um cigarro. Pela primeira vez depois de anos, os estímulos ainda estavam internalizados nela. Ela só não os expunha a eles há muito tempo. Uma vez que um hábito tenha sido codificado, o desejo de agir surge sempre que o estímulo ambiental reaparece. Essa é uma das razões pelas quais as técnicas de mudança de comportamento tendem a sair pela culatra. Envergonhar as pessoas obesas com apresentações sobre perda de peso pode fazer com que elas se sintam estressadas e, como resultado, muitas pessoas retornam à sua estratégia preferida de enfrentamento, que é comer demais. Mostrar fotos de pulmões enegrecidos para os fumantes leva ele aos mais altos graus de ansiedade, o que leva muitas pessoas a voltar a procurar um cigarro. Se você não prestar atenção nos estímulos, você pode provocar o exato comportamento que você está desejando interromper. Os maus hábitos são autocatalíticos, o processo se retroalimenta. Eles provocam sentimentos que tentam entorpecer. Você se sente mal, então come junk food. Porque você comeu junk food, você volta a se sentir mal. Assistir a televisão faz você se sentir preguiçoso. Então você assiste mais televisão porque não tem energia para fazer qualquer outra coisa. Preocupar-se com a sua saúde faz com que você fique ansioso, o que faz que você fume para aliviar a ansiedade, o que piora ainda mais a sua saúde e logo você se sente mais ansioso. É uma espiral descendente, é um trem desgovernado de maus hábitos. Pesquisadores referem-se a esse fenômeno como um desejo induzido por estímulo. Um gatilho externo cria um desejo compulsivo de repetir um mau hábito. Uma vez que você percebe uma coisa, você começa a desejá-la. Esse processo está acontecendo o tempo todo, muitas vezes sem a gente se dar conta. Cientistas descobriram que mostrar aos viciados uma foto de cocaína por apenas 33 milésimos de segundos estimula o caminho da recompensa no cérebro, o que então provoca o desejo. Essa velocidade é rápida demais para ser registrada por um cérebro consciente. Os viciados não conseguiam nem mesmo identificar o que eles tinham visto, mas ansiavam pela droga da mesma maneira. Moral da história: você pode quebrar um hábito, mas é improvável que você o esqueça. Uma vez que os sulcos mentais do hábito tenham sido criados em seu cérebro, são quase impossíveis de serem removidos completamente, mesmo que eles não sejam usados por um longo tempo. Isso significa que simplesmente resistir à tentação é uma estratégia completamente ineficaz. É difícil manter uma atitude zen em uma vida cheia de interrupções. É preciso muita energia. No curto prazo, você pode escolher dominar aquela tentação. Em longo prazo, nos tornamos um produto do ambiente em que nós vivemos. Para ser franco, nunca vi alguém manter hábitos positivos de forma consciente num ambiente completamente negativo. Uma abordagem mais confiável é eliminar os maus hábitos na raiz. Uma das maneiras mais práticas de acabar com eles é reduzir a exposição ao estímulo que o desencadeia. Se não consegue trabalhar, deixe o telefone num outro cômodo por algumas horas. Se você está continuamente sentindo que não é bom o suficiente, para de seguir algumas contas na mídia social que te provocam essa inveja, esse ciúme ou esse descontentamento, esse desconforto. Se você está perdendo muito tempo assistindo televisão, remova-a do quarto ou do ambiente. Se você está gastando muito dinheiro com produtos eletrônicos, pare de ler resenhas dos últimos equipamentos de tecnologia. Se você joga muito videogame, desconecte o console e guarde-o em um armário. Essa prática é uma inversão da primeira lei de mudança de comportamento. Ao invés de torná-lo claro, você o torna invisível. Muitas vezes me surpreendo quanto essas mudanças são simples, mas muito eficazes. Remova um único estímulo e todo o hábito agregado a ele desaparece.
O autocontrole é uma estratégia de curto, não de longo prazo. Você pode ser capaz de resistir à tentação 1 ou 2 vezes, mas é completamente improvável que você consiga reunir força de vontade para vencer seus desejos todas as vezes. Em vez de convocar uma nova dose de força de vontade, sempre que você quiser fazer a coisa certa, sua energia seria melhor aproveitada para otimizar o ambiente em que você está. Esse é o grande segredo do autocontrole. Torne os estímulos dos seus bons hábitos bem claros e os dos maus hábitos invisíveis. Então, resumo desse capítulo, como sempre, esse livro é demais, né? É a inversão da primeira lei de mudança de comportamento, que você torna ele simplesmente invisível. Uma vez que um hábito é formado, você tem que ter em mente que é improvável que ele seja esquecido. Pessoas com autocontrole, com elevado, tendem a gastar menos tempo com situações tentadoras. É mais fácil do que evitar do que você resistir à tentação. Uma das maneiras mais práticas de eliminar o mau hábito é reduzir a sua exposição àquele estímulo que desencadeia. E o autocontrole é uma estratégia de curto e não de longo prazo. Estamos na página 93. Na página 94 vai ter como se fosse um quadro. Como criar um bom hábito e do lado, como se livrar de um mau hábito. Então ele vai colocar ali o torne-o claro, né? Primeira lei, segunda lei torne-o atraente, terceira lei torne-o fácil, quarta lei torne-o satisfatório. E para se livrar o contrário, a primeira lei a gente vai fazer a lei da inversão. Torne-o invisível, torne-o desinteressante, torne-o difícil e torne-o insatisfatório. Tem aqui um link que você pode imprimir, tá? Que é www.altabooks.com.br. Procure pelo nome do livro ou ISBN. E aí você vai ter esses 2 quadros lá. Tá bom? Beijo e a gente vai pro capítulo, a segunda lei, né, que é torne-o atraente, capítulo 8. Até a próxima leitura.